Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar sobre fim de amizades. Ou seja, estávamos para aqui a conversar e eu, pelo menos, eu não tenho experiência nenhuma em relação a final de relacionamentos amorosos, mas tenho algumas experiências em relação a fim de amizades. E quando eu quero dizer fim, tenho várias experiências de final de amizades, algumas que se foram diluindo no tempo, outras em que, pronto, foi... A amizade está ligeiramente diferente, mas continua uma amizade forte, e houve outras situações em que a pessoa passou de quase minha melhor amiga a eu não querer mesmo. Ou seja, eu às vezes sou assim um bocadinho radical. É melhor eu me preparar, malta. Olha, eu não sei, mas eu acho que ela está a tentar aqui dizer alguma coisa. Sara, tens alguma coisa para dizer? Mas diz agora. Não, o Diogo diz que tu és minha namorada, portanto não dá, ok. não dá. Então não houve... Estás então... noutro nível, esquece, não. Mas já agora vamos só explicar porque é que eu... Calma. Sim, calma. Agora meti-nos numa bela alhada que não era nada disto que estava previsto. Ora então, é só porque eu e a Ana Rita falamos todos os dias. E sim, há dias em que eu falo mais com a Ana Rita, que está a não sei quantos quilómetros de mim, do que com o Diogo que está no Mas vou compartimento sobre o ao lado. pormenor. Nós conseguimos falar pelo WhatsApp, Instagram, Messenger, mensagem ao mesmo tempo e com conversas diferentes em cada um deles. Sim, e que depois se cruzam. Sim, depois chega um momento... E depois temos as conversas aqui no Zoom em que falamos, e às vezes é um pesadelo tentar encontrar alguma informação que sabemos que passamos à outra, mas não sabemos aonde está. Pronto, aqui vem a nossa parte desorganizada. Mas é verdade, esta do... Mas eu partilhei contigo. Agora onde é que não sei se foi no WhatsApp, se foi no Messenger, se foi por mensagem, se foi pelo Instagram, pelo e-mail também. Pelo e-mail também. E pronto, e tu és a minha melhor amiga e eu falo contigo de várias coisas. Ou seja, eu tenho vários amigos, não tenho muitos amigos, mas normalmente há sempre alguém com quem eu divido mais as coisas, ou que partilho mais algum tipo de coisas. E houve alturas em que, imagino que, tal como num relacionamento amoroso, eu percebi que a pessoa em quem eu estava a confiar não era exatamente, na realidade, não era a pessoa que eu tinha idealizado. Ou seja, não é que a pessoa me tivesse mentido, não é que a pessoa mudou e ficou totalmente diferente. Não, provavelmente aquela pessoa sempre tinha sido assim. Eu é que cheguei a uma altura em que percebi, ok, não é isto que eu quero, não é isto que eu preciso, e então foi uma decisão. Eu já tive que tomar 2 destas decisões. Vou tentar não entrar em muitos pormenores, Claro. pronto. Mas o sentimento é o que eu acho que é uma sensação de perda, sobretudo quando foram duas pessoas, não ao mesmo tempo, mas é uma sensação de perda, porque eu vou confiando, vou contando. Apesar de uma das características de quem é introvertido é que não demora um bocadinho a dar confiança, mas depois tipicamente temos uma ou duas pessoas em quem nós confiamos mesmo e com quem às vezes até pensamos em voz alta e nos ajudam a fazer sentido das coisas. E é de repente perder uma dessas pessoas.
Yeah. e perceber, ok, então a maneira, o filtro que esta pessoa estava a pôr não é de todo o filtro que eu quero na minha vida, mas agora parece que quando perdemos uma amizade parece que ficamos coxos. Pois, eu por acaso eu estava-te a ouvir, e já agora, se houver aí desse lado alguém que seja introvertido, se partilha do mesmo, porque tu estavas a falar e estavas a dizer, eu tenho sempre uma ou duas pessoas com quem partilho mais. E eu pensando na minha história também, ao longo nestes 30 e tal anos, a verdade é que eu também sempre só tive sempre aquela uma, duas pessoas com quem eu partilhava mais. Eu, ao contrário de se calhar de ti, e antes de nós iniciarmos este podcast, nós estivemos aqui a conversar e eu a puxar pela minha cabeça se tinha acontecido alguma coisa idêntica em que eu desse um fim a um relacionamento de amizade, ou eu tive fins de relacionamento amoroso, e aquilo que tu estás a dizer é uma perda, porque era uma expectativa, e quando estamos num relacionamento amoroso é também isso, é a expectativa que nós colocamos na outra pessoa, aquilo que nós desejamos da outra pessoa, a forma como ela nos faz sentir, e de repente aquilo acaba, parece que é uma parte de nós que também vai com Exato. aquela, ao menos é aquilo que sentimos no momento. E eu estava aqui a tentar, não, estava a lembrar, a procurar alguma situação que tivesse acontecido isso, em que fosse eu que desse um fim a um relacionamento de amizade, e sinceramente não tenho nenhum, a não ser aquilo que é o natural, que é alguém que, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, que entretanto ele foi para Londres, nós falávamos, tal como tu, que falávamos de mil e uma formas, na altura nós não tínhamos tantas plataformas para... E além disso, ainda era na altura em que nós pagávamos as mensagens e que tínhamos que escrever. Quem é que era essa altura que tínhamos que escrever com... Contar os caracteres, que era para não pagar mais do que uma mensagem. Eu escrevi autênticas riddles, esqueci-me da palavra em português, pateta. Enigmas, autênticos enigmas que eu escrevia com o mínimo de letras, mínimo de espaços, às vezes não dava, tinha que mandar. E um grande amigo meu, e pronto, ele foi para Londres, ele trabalha neste momento em Londres, é um excelente profissional, mas já não falamos como falávamos. No entanto, sempre que de vez em quando mandamos uma mensagem, então, como é que estás? Ou vemos ali no Instagram alguma coisa e partilhamos alguma coisa. Não a todos os dias, mas, por exemplo, quando ele vem cá e vem de visita a Portugal, é sagrado que nós nos vamos encontrar e é sempre como... E é engraçado, estava aqui a pensar, é quase como se aquele tempo não tivesse, aquele tempo de separação não tivesse existido, é como se ele estivesse sempre cá e nós continuássemos sempre amigos. Mas houve outras situações, por exemplo, tenho este caso que há este distanciamento que é natural, mas que continua a fazer parte da minha história e somos ainda grandes amigos. Mas existem outras pessoas que foram grandes amigas, por exemplo, amigos de secundário. Tinha assim amigas que eram mesmo, que também falávamos todos os dias. Agora não, agora raramente falamos, no entanto, se calhar se encontrarmos na rua ou às vezes por alguma coisa especial, posso abrir uma troca de mensagens. Mas lá está, ou seja, as separações que eu tive foram separações naturais de distanciamento, de diferentes ocupações, não é ocupações que eu queria dizer, é diferentes formas de estar na vida, escolhas, exatamente, ou seja, as nossas escolhas direcionaram-nos para outros locais, para outras formas de estar, aliás, grande parte das minhas amizades do secundário, algumas delas também emigraram, portanto... Sim, estavas a falar, e duas das minhas grandes amigas, que a nossa relação foi assim, tive assim um auge também no secundário, elas estão as duas fora, uma na Alemanha e outra na Bélgica, e era sempre que elas estão cá, esquece, o meu calendário fica bloqueado quando tipo eu tenho que estar com elas porque tem de ser, é uma parte muito grande de mim e que ainda está e que ainda nada que está muito viva, que fazem parte fazem parte das minhas pessoas. No entanto, eu lembro-me que eu e o Diogo já namorávamos e houve uma altura, acho que nunca te contei isto. Houve uma altura
em que a Adriana, a Samantha tinha ido logo para a Alemanha, passado uns anos começou a ir, foi a Di, e as amizades que eu tinha cá em Lisboa, aquilo não estava assim muito bem. Uma amiga minha, que ainda hoje é grande amiga minha, estava a trabalhar fora também, e eu lembro-me de me sentir carente, de sentir que estava sozinha, que estava abandonada. E eu lembro-me de pessoa com 20 e poucos anos, não é? Descarreguei no meu namorado. Foi, tu não estás comigo, tu não me dás atenção, fiz alta cena. Graças a Deus. O Diogo é um iluminado. Expirou a fundo e disse: Sara, eu não tenho culpa que as tuas amigas estejam todas a ir para fora. E foi daqueles momentos em que tipo, desabou, ele tinha posto exatamente o dedo na ferida. E apesar da minha amizade com a Samantha e com a Adriana ainda se manter tipo irmãs, é diferente quando estás diariamente com as pessoas, quando conversas diariamente, e na altura também não... A comunicação como nós temos agora, nós estamos deslocadas fisicamente com alguns quilómetros, mas a facilidade que temos de falar é muito, muito grande. E houve amizades que se foram perdendo assim, que agora decidir, e lá está, é tal e qual como se por acaso eram as amigas que eu não as sentia perto de mim e então descarreguei no namorado, mas às vezes é ao contrário, sentimos que o namorado não está. Mas sabes que estavas a falar e estavas a dizer isso que disseste ao Diogo, e o Diogo respirou fundo e disse: eu não tenho culpa das tuas amigas estarem todas a emigrar. Mas também da tua parte foi preciso aceitar isso que ele estava a dizer, é de género, porque ele tocou-te na ferida. E às vezes o que acontece, isto às vezes também é uma bola de neve. Nós descarregamos sempre nas pessoas que amamos mais, isso é certo. Ou seja, às vezes estamos a descarregar na pessoa que amamos mais, temos que perguntar qual é que é que realmente o desafio que eu estou a viver. E tu estavas a dizer isso, mas também foi preciso para ti, ok, aceitar a realidade que não era ele que não te estava a dar mais atenção, era as tuas amigas a estarem a ir. Porque às vezes é tudo, são as amigas que estão a ir, é o relacionamento em que tu descarregas no companheiro, no teu marido, o teu marido diz-te a verdade, toca na ferida, mas a pessoa não aceita. Sim. E depois acaba-se a amizade e acaba o relacionamento, acaba tudo. Portanto, aí também demonstra um grande desenvolvimento da tua parte para aceitar receber o feedback, não é? Também posso aceitar a minha contraparte de clarividência de que, ok, exatamente, sim, ele estava a falar a verdade e a falar a sério. Mas eu acho que é mais, até para quem vê de fora, não é quem vê de fora, é mais comum. Ou seja, foi um escape rápido, foi uma solução fácil. Dizer, então eu tenho esta pessoa, se eu não tenho mais ninguém com quem falar, a culpa é desta pessoa que está aqui. Exato, é o caminho mais fácil, não é? E o caminho mais fácil nem sempre significa o certo. Sim, e é porque, pelo menos eu vejo isto desta maneira, não se fala tanto desta parte das amizades que acabam. Eu vejo muitas pessoas, eu conheço desde pequenina, e durante algum tempo isso também me fazia confusão, que foi do género, então mas eu fiz alguma coisa de errado para aquelas amigas e amigos que eu tinha desde tão pequenina, que eu me dava tão bem, eles já não estarem comigo, fui eu que fiz a asneira. Tipo, toda a gente, parecia que toda a gente tinha, e eu não, mas eu acredito, talvez não seja bem assim. Acho eu. Sabes que
Quando estavas a falar que essas duas amigas que tinham emigrado e emigraram ao mesmo tempo, eu passei por uma situação idêntica. E foi na altura em que tudo na minha vida, também tinha 20 e poucos anos, em que tudo na minha vida parecia que estava a desabar. Eu estava num local de trabalho já não me sentia realizada. Foi quando eu comecei a perguntar-me quem é que é a Ana Rita, mas também porque eu comecei a ver que os meus amigos, eles iam sair de Portugal. Ou seja, as pessoas que eu passava, que eu saía do trabalho, ia ter com eles, que conversávamos longas horas, eles iam embora e aquilo era uma decisão já, era só uma questão de quando. Não era mesmo de quando. Eu contava todos os dias até um deles, saber que um deles ia e que depois logo a seguir ia o outro. Então também senti isso como se fosse logo nos primeiros momentos. Nós continuávamos a falar bastante, mas claro, depois aquilo foi diminuindo o tempo, a interação que tínhamos. Agora, depois o que acontece naturalmente as pessoas acabam por seguirem os seus caminhos e, por exemplo, nós temos muita coisa em comum e por isso falamos muito. Partilhamos muita coisa, temos ideias muito idênticas, temos um negócio, temos muita coisa que nos une e isso, claro, que torna com que a nossa comunicação seja sempre muito mais fluida e muito mais presente. O que é natural. Exato, e eu também acho natural quando as pessoas naturalmente se vão afastando. Sim. E porque lá está, o dia a dia acontece. Mas agora estou curiosa aqui com uma coisa. Oi, conta. Mas como é que tu fizeste? Chegaste um dia e tiveste aquela conversa e que disseste acabou tudo, que é normalmente isto que acontece nos relacionamentos. Ok, então, houve 2 amizades em que eu tenho noção que eu terminei. Uma amizade, uma delas, eu tive um momento em que para mim foi tipo... Estás a ver quando um prato já está rachado, mas depois há assim alguma coisa que faz tipo, quebrou. Houve um momento assim e dentro de mim foi, acabou, não quero mesmo mais. Mas isso foi partilhado, género? Não, e com uma das amizades foi só para mim e eu deixei, ok. Depois, com esse momento, comecei a ver as coisas com mais clareza e onde em tantos momentos nós não encaixávamos a visão, a reação, a motivação, não, daquela pessoa e minha não tinha nada a ver. Mas aí eu não disse, olha, não quero mais falar contigo, nem nada. Foi só, eu decidi que não queria mais aquela amizade, então deixei de a alimentar. Com outra amizade. Sem contar os detalhes, olha, desculpem, tem que ser assim, bear with me. com outra pessoa. Houve vários momentos em que eu pensei, este pote não dá para arranjar, mas eu fui deixando e houve um momento em que talvez um bocado foi quando a Adriana foi para viver para a Bélgica, foi quando eu olhei para o pote de outra amizade e eu percebi, isto está tudo escacado. Tipo, isto já está partido, esborrachado no meio do chão, isto não há maneira de consertar. E ainda assim, ainda tentei e disse, olha, preciso falar contigo. Aí sim foi quase o fim da relação. O fim da relação. E essa pessoa não quis falar comigo naquela altura. E eu lembro-me que na altura conversei com o Diogo e ele me sugeriu, olha, porque é que não escreves uma carta? Porque é que não escreves, explicas tudo direitinho? Eu do género, ok, está bem. E era mesmo quase um juntar as peças e tentar colar aquilo com cuspe. Que horror! Não fazia ver muitas imagens. Eu sou visual. Quero que vocês percebam o que é que se estava a passar. E eu, ok,
olha, parece uma boa ideia, dá-me tempo a mim também de não falar a quente, que eu às vezes sou um bocadinho impulsiva, e dá-me maneira de explicar melhor o que é que se passa. Então lá criei um e-mail e enviei. Só que a pessoa recusou-se a responder. Não, isso não se trata, este tipo de coisas não se trata por e-mail. Eu estou a tentar de todas as maneiras. Ok. E aquele, não, isto não se trata assim, parece de crianças. E eu, não, eu não estou para ter conversas assim. E eu, ok, então pronto. E aí sim eu deixei de falar com a pessoa. Agora falo quando nos cruzamos, tudo cordialmente, mas até chegar, desde esse ponto até agora, no meio, foi preciso foi mesmo um riscar a relação, tipo apagar número como se fosse relação amorosa, apagar e-mail, apagar do Facebook, apagar o número de telemóvel, e foi do género. E às tantas acho que só consegui ultrapassar, porque às tantas incomodava-me. Sabe? Quando não consegues explicar à pessoa, tipo, era isto que eu precisava, não era isto que estava a receber, o que é que estava aqui? E foi só com um livro do Sean Stevenson que há um capítulo do perdão, que não é aceitar a pessoa de volta, mas é perdoar por tudo que ela fez. E não é querê-la de volta. Então foi um perdoar e arrumar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi, ok, eu perdoo, era essa a pessoa que tu tinhas que ser para ti, e também me perdoo ter demorado tanto a perceber isso. E foi assim um closure. E a partir daí, pronto, tudo ótimo. Estavas a falar de perdão. O perdão é sempre algo muito mais para nós do que para o outro. No fundo, é mesmo isso, é a libertação de isto já não. É a libertação, e o perdão é muito mais, não é o outro, mas a nós mesmos, não é? Tipo, sentimos que libertamos. Eu acho que também é recuperar algum do teu poder, porque Sim. enquanto não perdoas a pessoa, e lá está, perdoar não é querer de volta, só para... enquanto eu não perdoei aquela pessoa, sempre que eu via alguma coisa dela, a minha energia mudava. Ou seja, aquela pessoa continuava a ter influência em mim. E a partir do momento em que deu para perdoar e começar a assimilar como a amizade que tinha sido, que houve alturas boas, dá para aceitar essa parte e ok, agora já não dá e... Sim, sabes, essa questão que tu estavas a dizer do perdão e de aceitar essa parte da pessoa, e é que na maior parte das vezes a outra pessoa nem sabe o que é que tu estás a sentir em relação a ela. Por exemplo, nesse caso, se calhar específico, sabe. Mas às vezes nós ficamos agarrados a determinadas situações com outras pessoas e a outra pessoa está a viver a vida dela, portanto, Sim. por isso é que às vezes o perdão é mais para nós do que para a outra, porque para a pessoa está tudo igual. Sim, não, aquela pessoa não faz ideia disto. Por isso é que... Mas tu estás a falar isso, e porquê? Porque eu revejo-me na outra pessoa. Ok. E eu vou já explicar porquê. Eu não estava aqui a pensar, e eu tive uma situação em que, de um momento para o outro, nós éramos um grupo de amigos, isto com 16 anos, portanto, miúda, não é? Adolescência. Pronto, tínhamos assim um grupo de amigos, e com 16, 17 anos, mais ou menos, que isto aconteceu. E íamos a casa uns dos outros, assim, era mesmo fenomenal. Nós jantávamos, almoçávamos, fazíamos o que nós queríamos em casa uns dos outros, os nossos pais conheciam, conheciam nós, pronto. E de um momento para o outro, uma das pessoas desse grupo simplesmente deixou de responder a mensagens, de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, deixou de responder a mensagens, de sair connosco, ou seja, como se aquela pessoa tivesse deixado de existir. E durante anos, e quando eu digo durante anos, nunca percebi o que é que aconteceu. Eu nunca percebi. Tanto eu como as outras pessoas envolvidas nunca percebemos o que é que tinha acontecido.
E quando eu digo anos, é mesmo anos. Isto, já tenho 30, portanto, 31, portanto, recentemente recebi uma mensagem dessa pessoa a dizer o quanto, a apreciar o meu trabalho, o quanto gostava de acompanhar e daquilo que eu partilhava, e eu acho que percebi o que é que aconteceu. Naquela altura, com 16 anos, e isto claro que depois com 20 anos, quando esta minha situação aconteceu, e muitas vezes quem me acompanha, e provavelmente eu já falei aqui no podcast, eu não sabia ter outras conversas a não ser o que é que a outra pessoa tinha feito, o que é que ela devia ter feito, tipo o Gossip Girl. Ok. Então eram conversas, e eu vou usar esta expressão, eram conversas de merda. Passa a expressão. Porque realmente são conversas que não fazem crescer ninguém. Um dos livros que me marcou muito foi o livro da Louise Hay, e uma das coisas que ela falava no livro era nós termos atenção às nossas conversas, àquilo que nós colocamos cá para fora. E eu, nessa altura, com 20 anos, quando eu comecei a ter realmente atenção às minhas conversas e que não criticar, falar mal, julgar, opinar sobre a vida das outras pessoas, foi muito difícil para mim, porque eu não sabia ter outro tipo de conversas. Hoje é completamente, quando eu estou num espaço onde eu ouço ouvir falar de alguém, aquilo até me dá urticária. Sim. Porque mas porque às vezes lembro-me daquele tempo. Eu ouvir falar de outra pessoa, ou o que é que acha que a outra pessoa devia fazer e não está a fazer, o que é que ela podia, o julgamento, isso é algo que hoje em dia é impensável eu ter um grupo de amigos ou estar num ambiente onde isso aconteça. Eu sou logo aquela pessoa que eu não alimento este tipo de conversas e sou mesmo a primeira pessoa a ou muda a conversa ou termino a conversa por ali. Mas com 16 anos, Sim. até... Eu era assim, eu não sabia, e foi mesmo durante muito tempo, e lá está, é o que eu digo, as amizades nós vamos atraindo depois novas amizades, vamos estando com outras pessoas, e por exemplo, nós nunca falamos, as nossas conversas, quem ouvir é isto, as nossas conversas, só gravamos. Só estamos a gravar, ou então a falar de nós, do nosso negócio, de alguma ideia que nós tenhamos, alguma ajuda que precisamos. E isto para dizer que eu revejo-me nessa pessoa, mas durante muito tempo, se calhar a pessoa podia estar magoada com alguma coisa que eu tivesse feito, que eu tivesse dito, que obviamente claro que fiz alguma coisa que magoou aquela pessoa, e se calhar não tinha a maturidade suficiente para compreender o que aquela pessoa me queria dizer naquela altura. No final do dia, se ela não me perdoou, ela não se perdoou, foi ela mesma, porque eu fiz a minha vida normal. Exato, é mesmo, mas é mesmo isso. E eu até hoje, quer dizer, agora sei que a pessoa segue-me e gosta do meu trabalho e já me deu os parabéns e veio falar comigo, mas eu percebi que ela precisava de fazer esse afastamento, essa pessoa precisava, porque realmente aquilo que eu estava a dar já não estava para aquilo que ela desejava. E não estou a dizer que se calhar eu fosse melhor ou fosse pior, já estávamos desalinhados, mas eu hoje, e mesmo na altura, eu gostava de ter percebido qual é que foi o motivo. Porque às vezes depois fica aquela questão: será que eu disse alguma coisa? Será que porque eu sou a Ana Rita, não é? E se há coisa que, quando eu sou injusta, quando a justiça para mim é uma coisa muito importante, o respeito sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, apesar de ter esta questão do o julgamento e a crítica e o gossip não serem coisas que jogam de todo a meu favor, e hoje compreendo que era aquela realidade que eu conhecia. Às vezes nós temos que aceitar que aquela foi a realidade que eu conheci naquela altura. Eu não sabia ter outro tipo de conversas. Exato. Eu não sabia. Eu não sabia que existia outro tipo de conversas. E hoje sei que existe, porque também me rodeio de outro tipo de pessoas. E sinto-me feliz por isso, sinto-me feliz por saber que existe uma outra realidade e por saber que aquela realidade já não me preenche. Mas eu gostaria de ter ter percebido naquela altura, porque quando a pessoa me veio dizer, eu já nem me lembrava, não é? Sim.
Mas fiquei muito contente dela ter vindo falar comigo e ter-me mandado uma mensagem, depois passado tantos anos, a dar-me os parabéns, a gostar do meu trabalho, a seguir o meu trabalho. E claro que aquilo fez-me quase como tu cresceste, tu evoluíste, tu és uma pessoa que eu agora admiro por aquilo que faz, pelo crescimento. Claro que isto me fez sentir bem comigo mesma, mas eu gostava de, pelo menos, naquela Ter altura, ter sabido. tido, dar aquele fim, porque isso, lá está, eu não dei um fim, mas houve uma pessoa que deu um fim. É. E era uma pessoa muito querida na minha vida, era uma pessoa que eu realmente gostava de estar com a pessoa e tivemos grandes momentos e pronto, e isto para dizer que Que sim, que às vezes é preciso dar closure, finalizar dos dois lados. exatamente. Eu acho que temos aqui um belo episódio do nosso Exatamente. podcast. E agora deixa-nos saber também, não é? Aqui gostávamos de saber, ou seja, nós aqui Partilhamos passamos imenso sobre partilhamos nós. sobre nós e partilhamos aqui duas versões diferentes. A versão que eu fui a rejeitada, podemos falar assim, e que tu foste a que rejeitaste. Eu também fui rejeitada muitas vezes, calma, mas sim, conta-nos a tua experiência. Houve assim alguma coisa, algum final de amizade que te tenha marcado especialmente? Conta-nos aqui embaixo nos comentários que nós vamos adorar saber. Ok? Acho que hoje ficamos por aqui. Fica aqui a nossa conversa das Barbies. E se tu gostaste deste episódio, deixa o teu comentário, segue o podcast, por favor, segue-nos, o podcast Não Somos Barbies, no Instagram, no YouTube, e é muito importante, mesmo muito importante que tu deixes aqui, que tu faças uma review, porque essa é a nossa, deixares aqui umas 5 estrelas ou partilhares, porque essa é mesmo a única forma de nós sabermos que este conteúdo faz sentido para ti, e também tu ao partilhares, tu estás a contribuir para o mundo e estás a contribuir para que mais pessoas possam, se calhar, ouvir sobre isto, fim de relacionamento, de amizade, falamos tanto em relacionamento amoroso, e que possa fazer sentido e dar ali uma luzinha. E, portanto, nós voltamos para a semana, não é, Sara? E Até para a semana. tchau!